Introdução. Que lugar o Espírito Santo ocupa na sua vida? Já parou para pensar por que tantos cristãos vivem como se estivessem abandonados, confusos, enfraquecidos e derrotados espiritualmente, mesmo depois de anos ouvindo sermões, participando de cultos e lendo a Bíblia? Há algo que está faltando, ou melhor, alguém. O Espírito Santo, que foi inseparável de Jesus em cada passo do seu ministério terreno, tem sido ignorado, esquecido ou simplesmente mal compreendido por muitos que dizem segui-lo. E isso não é apenas uma falha doutrinária, é uma tragédia espiritual. Porque o mesmo Espírito que habitava em Cristo agora foi derramado sobre nós. Ele não é um complemento à fé cristã. Ele é o coração da vida cristã verdadeira. Ao longo deste estudo profundo, vamos entender como o Espírito Santo agiu em Jesus desde o princípio e como essa mesma presença deseja operar em nós. Não se trata de uma teoria ou de uma emoção passageira, mas de uma relação transformadora, viva e constante. Vamos caminhar por cada fase da vida de Jesus, desde o ventre até a ressurreição, e descobrir que nada do que ele fez foi feito sem a companhia e o poder do Espírito. A grande pergunta é: se o próprio Filho de Deus precisou do Espírito Santo para viver e cumprir sua missão, o que nos faz pensar que podemos seguir sem ele? Prepare-se para confrontar ideias, abandonar conceitos limitados e abrir seu coração para um entendimento mais profundo da fé que você diz professar. Este é um chamado para voltar à fonte, ao modelo original. Porque uma vida cristã sem o Espírito é apenas uma aparência de piedade, mas uma vida cheia do Espírito é uma chama que nunca se apaga, mesmo nas maiores provações. Se você deseja que este tipo de conteúdo continue te edificando, fortalecendo sua fé e te conduzindo a uma vida mais cheia da presença de Deus, inscreva-se agora aqui no canal Audiolivros Diários. Mas não apenas ouça, deixe que essa verdade te transforme. Porque o Espírito Santo não quer ser apenas um assunto. Ele quer ser seu companheiro, seu conselheiro, seu poder e sua voz. Capítulo 1. Unidos desde o princípio. Antes de qualquer coisa ser criada, antes da luz ser separada das trevas, antes que os céus se estendessem como um manto e os mares encontrassem seus limites, o Verbo já existia. E com ele, estava o Espírito. A relação entre Jesus e o Espírito Santo não começou na terra, em Belém, nem no ventre de Maria. Começou na eternidade, no seio da Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito coexistem em perfeita unidade, amor e glória. Não há competição, não há hierarquia como entendemos em estruturas humanas. Há uma harmonia divina que desafia nossa compreensão, mas que nos convida a contemplar e confiar. O Evangelho de João nos oferece um vislumbre disso quando afirma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E mais adiante, descobrimos que o Espírito também pairava sobre as águas no ato da criação. O Filho é o Verbo, o Espírito é o sopro, o movimento, a energia viva da vontade de Deus sendo realizada. A partir dessa comunhão eterna nasce a missão redentora. Jesus, o Filho eterno, não agiu de forma independente ao encarnar. Pelo contrário, ele se esvaziou da sua glória, assumindo forma de servo, completamente dependente do Espírito Santo. E isso não por fraqueza, mas por decisão. Ele quis nos mostrar como se vive uma vida humana plena e perfeita, não com recursos celestiais particulares, mas pela total rendição ao Espírito de Deus. Essa escolha de viver em submissão ao Espírito começa já na encarnação, quando ele é concebido no ventre de Maria não por vontade humana, mas pelo poder do Espírito Santo. E isso é apenas o início. Compreender que Jesus viveu cada dia em comunhão com o Espírito muda completamente nossa visão do cristianismo. Não adoramos um super-herói espiritual que fazia milagres porque era Deus disfarçado. Seguimos um Salvador que viveu como homem cheio do Espírito, para que ficasse claro: a vida que ele viveu, podemos viver também, se andarmos na mesma dependência. Essa verdade confronta a nossa religiosidade. Muitos querem viver pela força própria, tentando ser bons, disciplinados, morais. Mas Jesus mostra outro caminho, o da rendição, da escuta constante, da sensibilidade ao Espírito que guia, consola, adverte e capacita. Ao olhar para Jesus, precisamos perguntar: como ele discernia com tanta clareza?
Como ensinava com tanta autoridade. Como tinha compaixão tão profunda. Como suportou o peso da cruz sem se rebelar. Como amou até o fim. A resposta é sempre a mesma, porque vivia cheio do Espírito. A sabedoria, a mansidão, o poder e o amor que emanavam dele não eram meros reflexos da sua natureza divina, mas frutos de uma vida profundamente conectada com o Espírito. Isso nos leva a um ponto decisivo. Se Jesus, sendo quem era, escolheu depender do Espírito Santo, que desculpa temos nós para ignorá-lo? Muitos hoje falam sobre o Espírito como se fosse um acréscimo opcional à fé. Outros o tratam como uma força impessoal ou como um poder para ser usado quando convém. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. É Deus em nós. E mais do que um recurso, ele é o próprio caminho da vida cristã. Quando olhamos para o início de tudo, quando contemplamos Jesus e o Espírito unidos desde a eternidade, compreendemos que fomos chamados para entrar nessa comunhão. Não como observadores, mas como participantes. Portanto, ao iniciar esta jornada, precisamos fazer uma oração sincera. Espírito Santo, abra os nossos olhos. Mostra-nos quem Tu és. Revela-nos a beleza da Tua presença em Jesus, e a urgência de Te termos habitando em nós, hoje, agora. Ensina-nos a Te reconhecer e a Te seguir, como Jesus fez. Porque sem Ti, não há vida. Capítulo 2. O Espírito na concepção de Jesus. Nenhum outro nascimento foi tão puro, tão profetizado, e ao mesmo tempo, tão escandalosamente incompreendido quanto o de Jesus. Um nascimento envolto em simplicidade, mas sustentado por um poder eterno. Quando o anjo apareceu a Maria e anunciou que ela daria à luz ao Filho do Altíssimo, suas palavras foram claras: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. A encarnação de Cristo não aconteceu por vontade de homem, nem por herança biológica, mas por intervenção direta do Espírito Santo. Isso já nos revela algo extraordinário. Desde o primeiro instante de sua existência terrena, Jesus foi formado, conduzido e santificado pelo Espírito. Esse detalhe não pode ser visto como algo meramente simbólico. É a base teológica da sua missão e da nossa esperança. Se o Espírito gerou a vida de Cristo no ventre de uma virgem, ele também é capaz de gerar uma nova vida em nós. Não por esforço humano, nem por correção moral, mas por regeneração espiritual. Maria não precisou entender todos os detalhes, ela apenas creu e se submeteu. O Espírito fez o impossível acontecer em seu corpo. E é isso que ele continua fazendo, geração após geração, em todo aquele que se rende à sua voz. Ele forma Cristo em nós. A concepção de Jesus pelo Espírito também marca o início de uma nova era. Até então, Deus falava por meio de profetas, sinais, sonhos e sombras. Mas agora, Ele mesmo viria habitar entre os homens, e isso se daria não por mediações, mas por uma união viva entre o céu e a terra. É por isso que o nome dado foi Emanuel, Deus conosco. Mas o Deus conosco não foi imposto pela força. Ele foi gerado no silêncio, no esconderijo do útero de uma jovem anônima, pela ação misteriosa e gloriosa do Espírito. Isso nos ensina que a verdadeira obra de Deus acontece muitas vezes longe dos olhos do mundo, mas jamais fora do alcance do Espírito. A Bíblia afirma que o menino crescia em estatura, sabedoria e graça. E embora os evangelhos sejam discretos sobre os primeiros anos de Jesus, uma coisa é certa: ele era sustentado pelo mesmo Espírito que o concebeu. A santidade de Cristo não era apenas o resultado de sua origem divina, mas também da sua constante comunhão com o Espírito desde os primeiros dias de vida. Isso nos confronta profundamente. Quantos de nós desejamos viver uma vida santa, mas resistimos à única fonte capaz de formar essa santidade em nós? Achamos que podemos melhorar com esforço, disciplina e conhecimento. Mas a pureza de Jesus começou onde nenhum esforço humano poderia alcançar: no ventre, no invisível, na origem. A ação do Espírito na concepção de Jesus também é um lembrete da natureza do reino de Deus. Ele começa pequeno, muitas vezes imperceptível, como uma semente plantada no coração. Ele não vem com alarde, mas com presença. Não exige plateia, exige fé. Maria não recebeu provas nem argumentos.
Ela recebeu uma palavra e respondeu com rendição: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa é a resposta que o Espírito ainda busca em cada um de nós. Se entendemos que o Espírito Santo formou Jesus no ventre de Maria, também devemos entender que ele deseja formar o caráter de Cristo em nosso interior. E isso não é poesia, é doutrina viva. É transformação verdadeira. Muitos buscam experiências externas, manifestações visíveis, mas negligenciam o trabalho interior do Espírito. Querem sinais, mas não querem rendição. Querem poder, mas sem quebrantamento. Mas o Espírito começa a sua obra no secreto, no escondido, no profundo. Portanto, o nascimento de Jesus pelo Espírito não é apenas um evento milagroso do passado, é o modelo de tudo o que Deus quer fazer hoje. Assim como Maria, somos chamados a dizer sim, a abrir mão do controle, a aceitar que não compreendemos todos os caminhos, mas confiamos em quem guia o caminho. O Espírito Santo não busca corpos perfeitos nem mentes brilhantes, ele busca corações disponíveis. E quando encontra um, ele faz nascer algo eterno. Capítulo 3. O silêncio dos primeiros anos. É intrigante pensar que o Filho de Deus passou a maior parte da sua vida em anonimato. Durante cerca de 30 anos, Jesus viveu longe dos holofotes, sem sinais grandiosos, sem discípulos ao seu redor, sem multidões oclamando seu nome. Aquele que era o Verbo encarnado, o Salvador prometido desde os tempos antigos, habitou em Nazaré como um jovem comum, crescendo entre irmãos, trabalhando com as mãos, comendo o pão de cada dia e andando pelas mesmas ruas empoeiradas de qualquer outro judeu da época. E mesmo assim, o Espírito Santo nunca se ausentou dele. É justamente nesse silêncio, nessa vida ordinária, que a obra extraordinária do Espírito se revela de forma profunda e sutil. Há algo poderoso no fato de que o céu estava presente mesmo quando não havia plateia. O Espírito Santo não age apenas nas grandes manifestações. Ele forma caráter, constrói fundamentos e prepara vasos no oculto, onde os olhos humanos não veem. Em Jesus, vemos a beleza da paciência divina. Ele era plenamente Deus e plenamente homem, mas escolheu crescer como nós crescemos, aprender como nós aprendemos, amadurecer no tempo determinado pelo Pai. E tudo isso sob a direção do Espírito, em total obediência e sensibilidade. O silêncio de seus primeiros anos não foi ausência de propósito, mas preparação cuidadosa. É nesse tempo escondido que a maioria de nós falha. Queremos resultados imediatos, reconhecimento rápido, plataformas altas e impacto visível. Mas o Espírito trabalha em outro ritmo. Ele molda em segredo, afia no deserto, forja na rotina. Não há brilho nas ferramentas que preparam a alma, mas a glória nos frutos que nascem dessa obediência. Jesus, mesmo sendo o Messias, viveu décadas sem realizar um milagre sequer, sem ensinar em público, sem chamar atenção. Por quê? Porque o Espírito ainda estava formando nele aquilo que sustenta uma vida que glorifica ao Pai. Maturidade, humildade, constância, discernimento. E isso não acontece em um instante. A preparação do céu leva tempo. O Evangelho de Lucas nos dá um vislumbre raro dessa fase. Aos 12 anos, Jesus é encontrado no templo, discutindo com os mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Quando seus pais o encontram e questionam, ele responde: Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai. Mesmo ali, já havia consciência, já havia um senso de identidade e missão. Mas, em seguida, ele retorna com seus pais e lhes é submisso. Ele volta para Nazaré. Volta para o silêncio. Volta para a rotina. Isso nos ensina algo vital. Mesmo quando sabemos para o que fomos chamados, há um tempo determinado para cada coisa. E o Espírito nos treina a esperar, a ouvir, a crescer longe das luzes. Durante esses anos, Jesus aprendeu a ser homem. Aprendeu o ofício do pai terreno, lidou com dores humanas, viveu em um mundo que, para todos os efeitos, o via como mais um. E tudo isso foi parte do plano. Porque o Espírito Santo não forma apenas profetas que falam com ousadia, ele forma filhos que vivem com fidelidade. Antes de curar doentes, Jesus cuidou de sua casa. Antes de alimentar multidões,
ele sustentou sua família. Antes de carregar a cruz, ele carregou madeira como carpinteiro. Esse processo é sagrado. E cada momento, por mais comum que parecesse, estava cheio da presença do Espírito. É aqui que muitos de nós precisamos ser despertados. Talvez você esteja passando por um tempo de anonimato, onde nada parece se mover, onde a rotina te esgota, onde não há sinais visíveis de avanço. Mas o silêncio não é sinal de ausência. O Espírito não te abandonou. Ele está moldando sua alma, lapidando sua visão, ensinando a ouvir mais do que falar, a servir mais do que aparecer. Porque quando chegar o tempo da manifestação, será o caráter formado no secreto que sustentará o peso da missão. Jesus esperou 30 anos para cumprir um ministério público que duraria pouco mais de 1000 dias. Isso nos diz tudo. Deus não tem pressa, mas também não desperdiça nada. Cada momento escondido foi investimento eterno. Cada dia comum foi treinamento sagrado. Cada obediência silenciosa foi um ato de adoração. O Espírito Santo estava ali, em cada passo, em cada escolha, em cada silêncio. Por isso, nunca despreze o tempo da preparação. Se o próprio Filho de Deus foi moldado no anonimato, quem somos nós para querer atalhos? A presença do Espírito não é apenas para os grandes feitos, mas também para os pequenos gestos que ninguém vê. E é nesses momentos que ele mais trabalha, porque ele sabe que a verdadeira unção começa no coração quebrantado, fiel, disposto a obedecer quando ninguém está olhando. Capítulo 4. O batismo e a manifestação gloriosa. Quando o tempo determinado pelo Pai finalmente chegou, Jesus deixou Nazaré e foi até o Rio Jordão, onde João batizava multidões em arrependimento. Era um cenário barulhento, cheio de gente aflita, tocada pela urgência do reino, mas sem saber exatamente o que esperar. João, o profeta do deserto, pregava com autoridade, denunciava o pecado e preparava o caminho para alguém maior. Ele sabia que sua missão era apenas abrir espaço para o verdadeiro Messias. E então, no meio daquela multidão de pecadores arrependidos, Jesus aparece. Sem alarde, sem escolta, sem sinais visíveis de majestade. O Filho de Deus se coloca na fila, como qualquer outro homem. Essa cena por si só já é desconcertante. João o reconhece. Sabe que ali está alguém sem pecado. E tenta impedir. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus responde com firmeza e mansidão. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele não precisava ser purificado. Não havia mácula em seu coração. Mas ele escolhe se identificar conosco. O batismo de Jesus foi um ato de humildade, de obediência e de profunda rendição. Ele se coloca no lugar dos pecadores para mostrar que assumiria plenamente nossa condição. E é nesse momento, justamente nesse ato de humildade, que o céu se abre. O que acontece em seguida é um dos momentos mais reveladores das Escrituras. Quando Jesus sai da água, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e uma voz vinda do céu declara: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. A Trindade se manifesta de forma plena. O Filho obediente, o Espírito que desce, o Pai que declara amor. Esse é o início oficial do ministério de Jesus. Não é uma coroação feita por homens, mas uma unção feita pelo próprio Deus. E o Espírito não vem apenas como símbolo. Ele vem para permanecer. A partir desse momento, Jesus passa a operar com o poder manifesto do Espírito. Ele não age mais como o filho que cresce em silêncio, mas como o filho que veio cumprir sua missão com autoridade. Essa cena é também um modelo para nós. Porque o batismo não é apenas um rito religioso. É um ponto de partida espiritual. É uma entrega, uma declaração pública de submissão. E é também uma porta para a ação do Espírito. Quando entregamos nossa vida com sinceridade, quando nos rendemos totalmente, o céu se abre. Pode não ser de forma visível como no Jordão, mas acontece no mundo espiritual. O Espírito Santo desce sobre corações quebrantados. E o Pai declara sua aprovação não com base em nossos méritos, mas em nossa fé e rendição. O símbolo da pomba também carrega um peso profundo. Ela não representa fraqueza,
mas pureza e leveza. O Espírito não é violento, não invade. Ele pousa. Ele vem onde há espaço. E naquele momento, ele encontrou em Jesus um vaso limpo, obediente e cheio de amor. Esse é o padrão que o Espírito busca em nós. Ele não procura talentos impressionantes, nem histórias emocionantes. Ele procura corações entregues, como o de Cristo. A voz do Pai também é crucial. Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre, não havia pregado nenhum sermão, não tinha multiplicado pães nem caminhado sobre as águas. Mas o Pai já declarava: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Isso nos ensina que a identidade e o amor de Deus por nós não dependem de desempenho. Antes de qualquer obra, vem a afirmação. Antes da missão, vem a filiação. O Espírito confirma essa identidade, e é essa segurança que nos capacita a obedecer mesmo nos desertos. A manifestação gloriosa no batismo não foi um espetáculo para impressionar. Foi uma proclamação espiritual, uma consagração solene. Jesus foi ungido não para agradar homens, mas para cumprir a vontade do Pai. E o Espírito Santo foi o selo dessa missão. É Ele quem dá autoridade, direção, sensibilidade e poder. E da mesma forma que desceu sobre Jesus, Ele deseja descer sobre cada um de nós. Não como um adorno religioso, mas como a própria presença de Deus habitando em nós. O batismo de Jesus não marcou apenas o início de seu ministério. Marcou o início de uma nova fase na história da humanidade. A partir dali, o reino começaria a ser revelado em cada palavra, cada gesto, cada milagre. E tudo isso aconteceria pela ação do Espírito, que agora se manifestava de forma plena no Filho. É esse mesmo Espírito que hoje nos convida a sair do anonimato espiritual, a nos render com sinceridade e a viver debaixo de um céu aberto. Porque a verdadeira vida cristã começa quando deixamos de controlar e deixamos o Espírito descer. Capítulo 5. Cheio do Espírito, levado ao deserto. Logo após o batismo, após a manifestação gloriosa do céu aberto, da pomba descendo e da voz do Pai declarando amor e aprovação, acontece algo que, para a mente humana, parece um completo paradoxo. O Espírito leva Jesus para o deserto. Não foi Satanás, não foi uma circunstância caótica, não foi um erro de percurso. Foi o próprio Espírito Santo, aquele que havia descido com suavidade e poder, quem guiou o Filho de Deus diretamente para um ambiente de solidão, escassez e prova. Essa realidade confronta profundamente as expectativas religiosas de muitos. Porque, diferente do que se prega em algumas doutrinas modernas, a plenitude do Espírito não nos leva apenas a palcos, mas também a desertos. Jesus não foi ao deserto por rebeldia ou desobediência. Ele foi cheio do Espírito. E justamente por estar cheio, foi conduzido àquele lugar de provação. Ali, não haveria multidões para aplaudir, nem discípulos para consolar, nem milagres para testemunhar. Havia silêncio, havia calor, havia fome. Mas, acima de tudo, havia propósito. O deserto, nas Escrituras, nunca é sinônimo de abandono. É lugar de formação, de teste, de confronto espiritual. E foi nesse cenário que Jesus enfrentou, cara a cara, o inimigo das nossas almas. O Espírito não o poupou da luta, mas o preparou para ela. Durante 40 dias, Jesus jejuou. E esse jejum não era uma simples privação alimentar. Era uma rendição total, uma separação profunda, uma imersão no coração do Pai. O Espírito o sustentava, enquanto a carne era humilhada. A fome física aumentava, mas o discernimento espiritual se afinava. E então, no momento de maior fragilidade humana, Satanás aparece. Ele não vem quando estamos fortes, vem quando estamos vulneráveis. E suas tentações não são genéricas, são cuidadosamente elaboradas. Ele desafia a identidade de Jesus, sua confiança no Pai e sua missão. Se és o Filho de Deus, a insinuação é sutil, mas mortal. É um ataque direto à palavra que o Pai havia acabado de declarar no batismo. Jesus, no entanto, não responde com raiva, nem com emoções. Ele responde com escritura. E mais do que isso, ele responde com discernimento.
O Espírito Santo não apenas estava com ele, mas o capacitou a identificar a mentira por trás de cada proposta do diabo. Transformar pedras em pão, pular do templo, receber os reinos da terra. Todas as ofertas pareciam razoáveis ou até espirituais, mas todas escondiam um veneno mortal: a tentativa de fazer a vontade de Deus pelos caminhos de Satanás. E é aqui que muitos de nós caímos. Confundimos necessidade com autorização. Confundimos dor com ausência de Deus. Mas Jesus nos mostra que o verdadeiro poder está em confiar, mesmo quando a fome grita, mesmo quando o milagre parece justificável. O deserto revelou não apenas a fidelidade de Jesus, mas também a sensibilidade do Espírito. Porque resistir ao diabo não é questão de força de vontade, mas de intimidade com Deus. E essa intimidade não se desenvolve nas multidões, mas na solidão. Foi ali, sem pão, sem água, sem conforto, que Jesus provou ser um filho obediente. E é ali que muitos de nós seremos provados também. Ser cheio do Espírito não significa viver sem dificuldades. Significa ter direção, mesmo quando tudo parece estéril. Significa ter convicção, mesmo quando as emoções oscilam. Significa dizer não à tentação, não porque somos fortes, mas porque estamos rendidos. O final dessa passagem é tão poderoso quanto seu início. Depois de resistir às tentações, o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Essa sequência é vital. Primeiro a luta, depois o consolo. Primeiro a obediência, depois o alívio. O Espírito o levou ao deserto, mas não o deixou sozinho. Ele sustentou Jesus durante todo o processo e, ao final, permitiu que os céus o servissem. Essa é a trajetória de todo aquele que caminha com Deus. Haverá desertos, haverá confrontos, mas nunca haverá abandono. O Espírito que guia também guarda. O Espírito que leva também fortalece. Se hoje você sente que está em um deserto espiritual, talvez a pergunta não seja por que estou aqui, mas sim o que o Espírito quer formar em mim neste lugar. Porque ele não desperdiça tempo nem dor. Cada escassez, cada silêncio, cada prova tem um objetivo eterno. O deserto não é o fim, é o início da verdadeira autoridade. Jesus saiu dali não só cheio, mas no poder do Espírito. A diferença é sutil, mas profunda. Ele entrou cheio. Ele saiu revestido. E só quem passa pelo deserto com fidelidade conhece esse tipo de unção. Capítulo 6. A vitória sobre a tentação. A tentação não é apenas um episódio a ser superado, mas uma arena onde o caráter é revelado. E quando olhamos para Jesus no deserto, vemos que a vitória que ele conquistou não foi apenas para si mesmo, mas também por nós. Ali, frente a frente com o inimigo, ele não apenas resistiu, ele venceu de forma absoluta. E venceu como homem cheio do Espírito, não como Deus intocável. Isso muda completamente nossa compreensão sobre o que é possível para aqueles que andam guiados pelo mesmo Espírito. Satanás não veio com armas visíveis. Ele usou palavras. E não qualquer palavra, ele usou a própria Escritura, distorcida, mal aplicada, fora de contexto. A primeira estratégia do inimigo foi apelar à necessidade física. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Parece legítimo. Jesus estava com fome. Mas essa proposta escondia algo sutil: usar o poder de Deus para satisfazer uma necessidade pessoal, fora do tempo e fora da vontade do Pai. A resposta de Jesus corta como espada: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui, ele nos mostra que a verdadeira vida não se sustenta apenas por aquilo que é visível ou urgente, mas pelo que é eterno e obediente. A segunda tentação é ainda mais traiçoeira. Satanás o leva ao pináculo do templo e desafia: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Agora, o inimigo usa a própria palavra para incitar a vaidade espiritual, para testar a fidelidade de Deus como se fosse necessário provar algo. Mas Jesus não cai na armadilha. Ele responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Em outras palavras, não se manipula o céu para satisfazer curiosidades ou provar o que já foi declarado. O Pai já havia dito: tu és meu filho amado.
Não há necessidade de teste quando há convicção. A fé verdadeira repousa em confiança, não em desafios lançados ao sobrenatural. A terceira tentação é uma síntese do desejo humano por controle, influência e glória. Satanás mostra todos os reinos do mundo e promete entregá-los se Jesus apenas se prostrar e o adorar. É a proposta de um atalho. O inimigo oferece o destino sem a cruz, o poder sem a dor, a autoridade sem a obediência. E aqui está o cerne de muitas quedas na caminhada cristã. A busca por resultados sem processo, por reconhecimento sem entrega. Mas Jesus, com firmeza inabalável, responde: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Não há negociação com as trevas, por mais atrativa que seja a oferta. Não se adora o Criador e o inimigo ao mesmo tempo. E é nessa fidelidade intransigente que Jesus sela a vitória. Essa vitória, porém, não foi apenas um ato momentâneo. Foi o fruto de uma vida interior firme, moldada pela palavra, sustentada pelo Espírito, ancorada na identidade recebida do Pai. Ele não venceu porque encontrou as respostas certas em um manual. Ele venceu porque vivia em constante comunhão com Deus. E é exatamente esse o segredo para nós. Muitos caem porque tentam enfrentar o diabo apenas com força de vontade, com memórias religiosas ou com frases decoradas. Mas a vitória espiritual não é conquistada com teorias. Ela é vivida na prática diária da rendição ao Espírito, na alimentação constante da alma com a verdade e na firmeza de quem sabe a quem pertence. Ao final das tentações, Satanás se retira. Mas a guerra espiritual não termina ali. Ele apenas aguarda uma nova oportunidade. Isso também nos alerta. A vitória de hoje não garante a estabilidade de amanhã. Precisamos permanecer atentos, vigilantes, dependentes. O Espírito que nos conduz ao triunfo também nos mantém firmes no caminho. Mas ele não impõe fidelidade, ele inspira, orienta, fortalece. A nossa parte é manter o coração limpo, os ouvidos atentos e a vontade rendida. Jesus saiu do deserto com mais do que vitória, saiu com autoridade. Ele não havia apenas resistido ao mal, mas havia exposto as estratégias do inimigo e vencido com armas espirituais. Essa experiência o preparou para o ministério que viria. E assim também é conosco. Cada tentação vencida nos prepara para níveis mais profundos de responsabilidade e missão. Deus não desperdiça nossos combates. Ele os transforma em maturidade, discernimento e firmeza. Mas tudo começa na decisão de confiar e obedecer, mesmo quando o atalho parece mais rápido, mesmo quando a voz do inimigo soa familiar. Se há algo que precisamos aprender com essa vitória é que o Espírito Santo não apenas nos enche, ele nos equipa. Não apenas nos consola, ele nos treina. Não apenas nos inspira, ele nos prepara para resistir. E se estivermos dispostos a seguir como Jesus seguiu, sem atalhos, sem barganhas, com a palavra como espada e o Espírito como guia, também poderemos sair dos nossos desertos revestidos de autoridade. Não porque somos fortes, mas porque decidimos confiar no único que é. Capítulo 7. O poder do Espírito na pregação de Jesus. Logo após vencer as tentações no deserto, Jesus retorna à Galileia em algo que os evangelhos descrevem de maneira enfática: no poder do Espírito. Essa pequena frase carrega um significado profundo. Ele havia sido cheio antes do deserto, sim. Mas agora, ele volta revestido, testado, aprovado, fortalecido. E é nesse novo momento que ele começa a anunciar o reino de Deus com autoridade inquestionável. Sua pregação não era apenas eloquente, ela era viva, transformadora, carregada de uma unção que cortava o coração dos ouvintes como espada de dois gumes. O Espírito que o havia conduzido em silêncio agora transbordava em cada palavra que saía de sua boca. Jesus não começou sua missão com estratégias humanas, com popularidade ou com apoio institucional. Ele começou com a palavra e com o poder. E isso deve nos fazer refletir profundamente. Em um tempo em que muitos buscam artifícios emocionais, marketing religioso ou discursos cuidadosamente moldados para agradar, Jesus nos mostra que o que realmente transforma não é a performance, mas a presença. O que muda vidas não é a oratória em si,
mas o Espírito por trás dela. E a sua pregação era diferente. As pessoas diziam: ele ensina como quem tem autoridade, e não como os escribas. Havia peso espiritual no que ele dizia. E esse peso vinha do Espírito. A primeira pregação registrada em sua terra natal, em Nazaré, é reveladora. Ele entra na sinagoga, como de costume, e lhe é dado o rolo do profeta Isaías. Ele lê: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ao terminar, fecha o livro, se senta e diz: Hoje se cumpriu essa escritura. Essa declaração é explosiva. Ele está dizendo: eu sou o cumprimento dessa promessa. Mas note, ele aponta diretamente para o Espírito como a fonte da sua missão. É o Espírito que o unge para pregar. É o Espírito que o envia aos cativos. É o Espírito que traz libertação, cura, restauração. A mensagem e a missão de Jesus são inseparáveis da ação do Espírito. E aqui reside uma chave poderosa. Não há pregação eficaz sem unção. Não há transformação sem a presença do Espírito no mensageiro e na mensagem. Podemos ter estrutura, conhecimento, carisma. Mas se o Espírito não for a fonte, as palavras se tornam ocas, repetitivas, estéreis. Jesus pregava com lágrimas, com compaixão, com ousadia. E tudo isso fluía da fonte viva que habitava nele, o Espírito Santo. Mas nem todos aceitavam essa pregação. Em Nazaré, aqueles que o ouviram inicialmente ficaram maravilhados. Mas logo se escandalizaram. Não é este o filho de José? A familiaridade cegou-os. A unção foi rejeitada por preconceito. E isso acontece até hoje. Muitos não conseguem receber a palavra porque estão presos às aparências, ao passado, ao que acham que sabem. Jesus, porém, não moldou sua mensagem para agradar. Ele pregava a verdade, mesmo que isso custasse aceitação. E isso também é obra do Espírito, nos dar coragem para proclamar o que é necessário, não o que é popular. As multidões se aglomeravam para ouvi-lo. Alguns vinham por curiosidade, outros por necessidade, outros por fome espiritual genuína. Mas todos saíam impactados. Porque quando o Espírito fala através de alguém, há um chamado que vai além da lógica. É como se o coração fosse exposto, como se a alma fosse tocada em sua raiz. Jesus não falava apenas para informar. Ele falava para despertar. Suas palavras arrancavam máscaras, abalavam estruturas internas, colocavam os ouvintes diante de uma escolha: continuar como estão ou se render ao reino. Ele não suavizava a verdade. Falava de juízo, de arrependimento, de renúncia. Mas também falava de esperança, de graça, de perdão. E essa combinação perfeita só é possível por meio do Espírito. O Espírito não é apenas consolo, ele é também confrontação. Não é apenas paz, é também fogo que consome o que é falso. A pregação de Jesus ardia nos corações porque era cheia do Espírito. E se queremos ver esse mesmo poder hoje, precisamos voltar à fonte. Não basta repetir frases bíblicas ou reproduzir sermões. Precisamos da unção que brota de um coração cheio da presença de Deus. A autoridade de Jesus não vinha de diplomas nem de títulos. Vinha de intimidade. Ele falava com ousadia porque conhecia o Pai. E o Espírito testificava com ele. Era como se cada palavra carregasse peso eterno. E é esse tipo de voz que o mundo precisa ouvir. Não vozes vazias, mas vozes cheias. Não discursos polidos, mas mensagens vivas. E isso só acontece quando o pregador é primeiro um homem quebrantado diante do trono, alimentado pela palavra, guiado pelo Espírito. O exemplo de Jesus é um convite. Não importa se você fala para multidões ou para uma única pessoa, fale com unção. Fale com verdade. Fale com o Espírito. Porque é essa pregação que transforma corações endurecidos, que abre olhos cegos, que liberta mentes cativas. E foi com esse Espírito que Jesus começou sua missão. Um Espírito que ainda hoje unge, envia e fala.
através de quem estiver disposto a ser um canal. Capítulo 8. Milagres impulsionados pelo Espírito. Os milagres de Jesus sempre chamaram a atenção das multidões. Cegos enxergavam, paralíticos andavam, leprosos eram curados, demônios eram expulsos, mortos ressuscitavam. Mas por trás de cada ato sobrenatural havia algo muito mais profundo do que espetáculo ou demonstração de poder. Havia a ação viva e deliberada do Espírito Santo. Jesus não realizava milagres por impulso emocional, por vaidade espiritual ou para provar quem ele era. Cada sinal, cada maravilha, cada cura era fruto da sensibilidade e da obediência ao Espírito que habitava nele. Não se tratava apenas de poder, mas de direção. E é isso que muitos hoje não compreendem. O poder que impressiona sem a direção do Espírito se torna manipulação. Mas o poder que flui do Espírito revela o coração de Deus. O Evangelho de Lucas afirma claramente que Jesus voltou do deserto no poder do Espírito e que suas palavras e obras despertavam espanto por onde passava. E os milagres que realizava não eram genéricos, eles eram profundamente pessoais. Cada toque, cada palavra de cura, cada libertação era carregada de compaixão. O Espírito Santo guiava até pessoas específicas, em momentos específicos, com propósitos eternos. Ele não agia em massa, como quem dispara bênçãos aleatórias. Ele via. Ele discernia. Ele se movia por dentro. Era o Espírito indicando o momento, a necessidade, o que dizer, o que fazer. Era uma comunhão constante. E é essa comunhão que devemos desejar acima do resultado visível. Ao curar o leproso, por exemplo, Jesus não apenas restaurou a pele. Ele tocou alguém que a sociedade rejeitava, que os religiosos mantinham à distância. Ele quebrou o protocolo com um gesto movido pelo Espírito. Ao chamar Lázaro para fora da tumba, ele não apenas trouxe um morto à vida, ele revelou o poder da ressurreição que ainda hoje transforma. Ao expulsar demônios, ele não apenas libertava um corpo, ele restaurava uma identidade, uma alma. E tudo isso acontecia porque o Espírito Santo o impulsionava com precisão divina. Cada milagre era, na verdade, uma pregação viva. Uma confirmação de que o reino havia chegado. É importante entender que Jesus não fazia nada por conta própria. Em João, ele afirma: "Eu nada posso fazer de mim mesmo, faço apenas o que vejo o Pai fazer." E como ele via o Pai? Pela comunhão com o Espírito. O Espírito revelava, e ele obedecia. Essa submissão constante é o segredo. Jesus não realizava milagres para provar algo a alguém. Quando Herodes exigiu sinais, ele se calou. Quando os fariseus pediram uma prova do céu, ele recusou. Mas quando uma viúva chorava a morte do filho, quando um cego gritava por misericórdia, quando uma mulher doente tocava seu manto com fé, o Espírito se movia nele, e o milagre acontecia. O poder que fluía de Jesus era o mesmo poder que pairava sobre as águas na criação, o mesmo que ressuscitou os ossos secos na visão de Ezequiel, o mesmo que encheu os profetas no Antigo Testamento. Mas agora, esse poder estava corporificado em um homem obediente. Isso nos mostra algo tremendo. O Espírito deseja agir no mundo através de vasos que não apenas clamam por poder, mas que vivem em rendição. O problema não está na ausência de poder, mas na ausência de intimidade. Muitos querem fazer grandes obras, mas não querem ouvir a suave voz do Espírito dizendo: espera, não agora, ou toca neste, não naquele. Jesus nunca buscou reconhecimento pelos sinais. Muitas vezes, até pedia que não divulgassem o que havia acontecido. Ele não estava preocupado com fama, estava focado na vontade do Pai. E é justamente por isso que o Espírito confiava nele. Porque ele não usava os milagres como moeda de troca com o público, mas como extensão do amor de Deus por um mundo ferido. O milagre, para Jesus, era consequência, nunca objetivo. A meta era sempre revelar o Pai, conduzir ao arrependimento, restaurar a fé, trazer o reino à realidade cotidiana. Esse entendimento muda a maneira como enxergamos o ministério de poder. Deus ainda faz milagres. O Espírito ainda cura, liberta, ressuscita sonhos e transforma vidas. Mas ele não se move por agendas humanas. Ele se move onde há fé,
rendição e propósito. E se quisermos ver os mesmos sinais que acompanharam a vida de Jesus, precisamos buscar mais do que manifestações. Precisamos buscar o Espírito por trás delas. Porque o verdadeiro milagre não está no espetáculo, mas na presença. Portanto, ao olharmos para cada maravilha realizada por Cristo, devemos nos perguntar: será que o Espírito pode me usar assim? A resposta é sim, desde que estejamos dispostos a obedecer, a negar a nós mesmos, a agir por compaixão e não por vaidade. O mesmo Espírito que ungiu Jesus está disponível para nós. Ele não mudou. Mas ele ainda procura vasos que digam como o Mestre disse: não a minha vontade, mas a tua. Capítulo 9. A compaixão guiada pelo Espírito. É comum associarmos o Espírito Santo a poder, milagres, profecias e unção, e tudo isso é verdadeiro. Mas há um aspecto muitas vezes negligenciado e que brilha com força na vida de Jesus: a compaixão. Não uma compaixão superficial, emocional, passageira, mas uma compaixão profunda, enraizada no coração do Pai, guiada pelo Espírito, que movia Jesus a agir onde todos os outros passavam indiferentes. E isso é algo que precisa ser resgatado na nossa compreensão espiritual. A verdadeira sensibilidade ao Espírito não se expressa apenas em manifestações sobrenaturais, mas também na capacidade de sentir o sofrimento do outro e responder com amor prático. Diversas vezes os evangelhos registram: Jesus, movido de íntima compaixão, estendeu a mão. Vendo a multidão, teve compaixão dela, chorou sobre Jerusalém. Essas não são frases decorativas, são janelas que revelam o que acontecia no interior do Filho de Deus. E quem despertava esse movimento dentro dele era o Espírito Santo. A compaixão de Jesus não era fruto de empatia humana natural. Era fruto de uma comunhão viva com o Espírito, que lhe revelava o peso da dor alheia e o conduzia a agir com misericórdia. O Espírito não nos torna apenas pessoas espiritualmente eficazes, mas também mais humanas. Mais sensíveis, mais atentos, mais dispostos a parar o que estamos fazendo para ouvir, tocar, abraçar. Foi assim com Jesus. Em meio à multidão, ele sentia quando alguém sofria em silêncio. Em meio aos aplausos, ele percebia os que carregavam vergonha. Em meio à pressa, ele sabia a hora de parar. A mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, a viúva de Naim, o leproso marginalizado. Todos esses foram vistos por olhos que não apenas enxergavam, mas que eram guiados pelo espírito da compaixão. A compaixão de Jesus não era passiva. Não era uma pena distante. Ela sempre o levava a fazer algo. E esse é o sinal de uma vida cheia do Espírito. O verdadeiro mover de Deus em nós nos torna incapazes de ignorar o sofrimento. Nos impele a sermos resposta. Nos inquieta diante da injustiça, da solidão, da exclusão. E isso vai na contramão do que muitos entendem por espiritualidade hoje. Há quem busque o Espírito apenas por experiências místicas, mas negligenciam os pequenos gestos que expressam o amor de Deus no cotidiano. Jesus não agia assim. Ele se importava. Ele se aproximava. Ele tocava os intocáveis. E isso era, também, manifestação do Espírito. Quando Jesus se depara com a mulher adúltera prestes a ser apedrejada, ele não responde com raiva, nem com frieza legalista. Ele responde com sabedoria e misericórdia. E quando os acusadores se retiram, ele a ergue com palavras que curam: vai e não peques mais. Esse é o equilíbrio perfeito que só o Espírito Santo pode produzir: graça e verdade. Ele consola, mas também transforma. Ele acolhe, mas também santifica. E Jesus demonstrava isso com perfeição porque sua compaixão vinha do Espírito, não de convenções sociais ou desejos pessoais. Esse mesmo Espírito deseja operar em nós hoje. Não apenas para nos fazer instrumentos de cura física, mas para nos tornar agentes de cura emocional, relacional, espiritual. Vivemos em um mundo saturado de dor e carente de compaixão verdadeira. E a Igreja de Cristo, muitas vezes, tem falhado em demonstrar esse amor. Nos tornamos bons em julgar, em analisar, em apontar, mas lentos em agir com misericórdia. E isso revela um problema de sensibilidade espiritual.
Porque quem anda com o Espírito sente o que Deus sente. E Deus continua tendo compaixão das multidões. Ser cheio do Espírito é, também, ser cheio de lágrimas por aqueles que ninguém mais vê. É sentir o peso das correntes que oprimem vidas, é olhar nos olhos do excluído e enxergar valor, é se mover não por interesse, mas por obediência a esse amor que nos constrange. Jesus nos mostrou que os maiores milagres muitas vezes nascem de uma simples atitude de compaixão guiada pelo Espírito. Parar para ouvir, estender a mão, oferecer perdão, caminhar junto, chorar com os que choram. Isso não atrai holofotes, mas atrai o céu. Por isso, ao contemplarmos a vida de Cristo, precisamos desejar mais do que dons. Precisamos desejar o coração de Deus. E isso inclui sentir a dor do outro. O Espírito não é apenas fogo que queima, é também bálsamo que cura. Não é apenas vento impetuoso, é também sopro suave que consola. E Ele deseja formar essa mesma compaixão em nós. Porque o mundo não será salvo apenas por palavras eloquentes ou milagres visíveis, mas por homens e mulheres que vivem cheios do Espírito e movidos por um amor que não se cansa de fazer o bem. Capítulo 10. Discernimento e confrontação santa. Uma das marcas mais impressionantes da vida de Jesus era sua capacidade de discernir o invisível. Ele enxergava além das aparências, além das palavras, além dos gestos. Sabia quando a fé era genuína e quando era apenas religiosidade teatral. Sabia quando o coração estava quebrantado e quando estava endurecido pela arrogância espiritual. E essa percepção não vinha de uma habilidade natural ou de uma intuição comum. Era o Espírito Santo que lhe revelava os segredos mais profundos do coração humano. O discernimento de Jesus era nítido, direto, cortante. E isso o capacitava a confrontar o erro com autoridade santa, não para humilhar, mas para despertar. Não para ferir, mas para libertar. Jesus não se impressionava com títulos religiosos, com longas orações públicas ou com aparências de piedade. Ele via a alma. Ele via a motivação. E é por isso que, tantas vezes, confrontava fariseus, escribas e líderes religiosos com palavras duras. Não porque os desprezava, mas porque os amava o suficiente para não permitir que continuassem enganando a si mesmos e aos outros. Ele os chamava de hipócritas, de sepulcros caiados, de guias cegos. E fazia isso porque o Espírito o levava a identificar a distância entre o discurso e a prática, entre a lei decorada e o coração endurecido. Essa confrontação, por mais desconfortável que fosse, era a expressão de uma santidade ativa, de um amor que não se acomoda com a falsidade. Mas Jesus também discernia quando havia sinceridade oculta sob a vergonha. Ao encontrar a mulher samaritana junto ao poço, ele expôs sua história com delicadeza e verdade. Disse-lhe quantos maridos já tivera e que o homem com quem vivia não era seu marido. Ela ficou impactada, não porque se sentiu acusada, mas porque se sentiu vista. Era o Espírito revelando, através de Jesus, que a verdade não precisa ser uma arma, pode ser um espelho que liberta. Esse equilíbrio entre firmeza e ternura é algo que só o Espírito pode produzir em nós. O discernimento sem amor vira julgamento. O amor sem discernimento vira permissividade. Jesus tinha ambos, e por isso era capaz de transformar com uma só palavra. Outro exemplo notável foi quando alguns religiosos trouxeram uma mulher apanhada em adultério e a colocaram no meio da multidão, esperando que Jesus a condenasse. Queriam pegá-lo em uma armadilha. Mas ele, em silêncio, escreve no chão e responde: quem de vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém ousou fazê-lo. Todos foram embora. Jesus discerniu que a real motivação deles não era justiça, era hipocrisia e desejo de exposição. E ao mesmo tempo, ele olhou para a mulher e disse: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Foi firme com o pecado, mas terno com o pecador. E isso só é possível quando se é guiado pelo Espírito. O discernimento que vem do Espírito é uma ferramenta indispensável para quem quer viver como Jesus viveu. Porque em um mundo cheio de engano, de aparência, de discursos bonitos e intenções ocultas, só o Espírito pode nos fazer ver com os olhos do Pai. E esse discernimento não nos é dado para nos sentirmos superiores, mas para amarmos melhor.
para sabermos quando confrontar, quando calar, quando acolher, quando exortar. Jesus nunca errava o tom. E isso era fruto de sua constante comunhão com o Espírito. Confrontar o erro, hoje, se tornou quase um tabu. Muitos preferem se calar por medo de parecerem intolerantes. Outros, ao contrário, confrontam com raiva, sem amor, sem direção. Mas o exemplo de Jesus nos mostra que é possível, e necessário, ter uma confrontação santa. Uma confrontação que nasce da dor de ver um irmão perdido. Que nasce da compaixão de quem deseja ver restauração. Que nasce da sensibilidade de quem ora antes de falar, de quem pergunta ao Espírito: é hora de dizer algo. Como devo dizer? Porque não se trata apenas do que falamos, mas de como e por que falamos. O Espírito Santo não nos torna insensíveis. Pelo contrário, ele nos torna profundamente conscientes da gravidade do pecado, mas também da grandeza da graça. E essa consciência nos impede de usar a verdade como martelo, e nos ensina a usá-la como bisturi, que corta, sim, mas para curar. O discernimento espiritual não é um dom reservado a poucos. É algo que todo crente pode desenvolver à medida que cresce em intimidade com Deus. E quanto mais conhecemos o coração do Pai, mais veremos o mundo, as pessoas e nós mesmos com os olhos do céu. Por isso, não devemos fugir do discernimento nem da confrontação. Devemos, sim, fugir da dureza, da arrogância, da justiça própria. Mas se o Espírito nos conduzir, podemos ser instrumentos de despertar e transformação, assim como Jesus foi. Porque em um mundo onde tudo é relativo, onde poucos se atrevem a dizer a verdade com amor, aqueles que forem guiados pelo Espírito brilharão como luz em meio às trevas, não por condenarem o mundo, mas por apontarem com firmeza e compaixão para o único caminho que liberta. Capítulo 11. A oração no Espírito. A vida de oração de Jesus é um dos aspectos mais fascinantes e desafiadores do seu ministério. Ele, que era o Filho de Deus, plenamente consciente de sua identidade e missão, ainda assim orava com intensidade, frequência e entrega. E essa oração não era apenas hábito ou ritual, era comunhão viva, guiada e sustentada pelo Espírito Santo. Jesus não orava para ser ouvido pelos homens, não orava para cumprir uma obrigação religiosa. Ele orava porque era dependente, porque conhecia o coração do Pai e porque vivia em profunda sensibilidade à direção do Espírito. Sua oração era a respiração da sua alma, o oxigênio da sua missão, o canal constante da sua força. A Bíblia mostra que Jesus se retirava para orar em momentos estratégicos, mas também em momentos comuns. Orava antes de escolher os discípulos, orava antes de multiplicar os pães, orava depois de curar as multidões, orava no Monte da Transfiguração, orava no Getsêmani e até mesmo na cruz. Sua vida era uma constante conversa com o Pai, nutrida pela presença do Espírito. E é exatamente aqui que muitos de nós precisamos aprender. Porque temos tratado a oração como um recurso de emergência, uma ferramenta para obter respostas, um espaço para despejar pedidos. Mas Jesus nos mostra que orar no Espírito é muito mais do que isso, é viver em sintonia com os céus. Orar no Espírito não é repetir fórmulas nem seguir métodos mecânicos. É ser conduzido pelo próprio Deus naquilo que se fala, se ouve, se cala. É ser despertado no meio da noite com uma inquietação santa e se ajoelhar não porque algo nos obriga, mas porque algo nos atrai. É ter momentos em que as palavras faltam, mas o coração transborda. É sentir o peso de interceder por alguém que nem sequer conhecemos direito, mas que o Espírito nos traz à memória. Jesus vivia assim. E é por isso que sua oração tinha poder. Porque não vinha de um lugar de religiosidade, mas de intimidade. Em Lucas, lemos que certa vez, depois de observar Jesus orando, um dos discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar. Eles não pediram um sermão, nem um milagre, nem uma fórmula. Pediram que ele ensinasse a orar. Porque viam algo diferente, algo autêntico, algo vivo. A oração de Jesus não era fria, não era decorada, não era vazia. Era carregada de presença. E quem ora com presença transforma o ambiente. Jesus subia montes, buscava o silêncio, afastava-se das multidões para estar com o Pai.
E isso era mais importante para ele do que qualquer outra coisa. Porque tudo o mais, as curas, os ensinos, os confrontos, fluía dessa conexão. No Getsêmani, momentos antes da cruz, vemos talvez o exemplo mais intenso dessa oração no Espírito. Jesus está em agonia. Sua alma está aflita até a morte. E ele ora com tamanha profundidade que seu suor se transforma em gotas de sangue. Ele não clama por livramento imediato, mas por discernimento e força para cumprir a vontade do Pai. Se possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Essa é a oração mais poderosa que se pode fazer, a que renuncia ao conforto por obediência. E só o Espírito Santo pode nos conduzir a esse tipo de entrega. É Ele quem nos sustenta nos momentos em que a carne treme, em que a dor cala, em que a alma hesita. Orar no Espírito também significa escutar. Jesus não apenas falava com o Pai, ele também ouvia. Ele discernia o tempo de agir, o momento de esperar, a direção a seguir. Muitas vezes, nossas orações são monólogos apressados, mas Jesus nos convida ao diálogo santo. O Espírito fala. Ele nos lembra das promessas, nos consola nas angústias, nos exorta quando desviamos. E quando cultivamos uma vida de oração verdadeira, começamos a perceber que orar não é uma tarefa, é um prazer. Que estar a sós com Deus não é um peso, mas um privilégio. Que o tempo de joelhos não é tempo perdido, é tempo multiplicado. Se queremos viver como Jesus viveu, precisamos orar como ele orou. E isso não se aprende apenas em livros ou cursos, se aprende praticando. Se aprende calando o ruído ao redor, desligando as distrações, dobrando os joelhos e dizendo com sinceridade: Espírito Santo, ensina-me a orar. E ele vai ensinar, vai guiar nossas palavras, vai moldar nossos desejos, vai afinar nossos ouvidos. E aos poucos, nossa vida será transformada. Porque quem ora no Espírito não apenas fala com Deus, anda com Ele, vive para Ele, e manifesta a sua vontade na terra. O mundo hoje precisa de muitas coisas, mas nenhuma delas será suficiente sem homens e mulheres que sabem orar no Espírito. Porque é na oração que nascem os milagres, os avivamentos, as decisões corretas, os corações quebrantados, as missões bem-sucedidas. Jesus sabia disso. Por isso, antes de agir, ele orava. Antes de falar, ele orava. Antes de sofrer, ele orava. E depois de ressuscitar, continuou intercedendo. Que esse seja o nosso modelo. Porque quem vive de joelhos diante do Pai, se levanta com autoridade diante dos homens. Capítulo 12. A autoridade sobre os demônios. Um dos aspectos mais evidentes do ministério terreno de Jesus era sua autoridade sobre os espíritos malignos. Ele não apenas curava doenças ou ensinava com sabedoria, ele confrontava diretamente o reino das trevas, libertando pessoas oprimidas por demônios, restaurando sua dignidade, seu juízo, sua liberdade. E o mais impactante disso tudo é que sua autoridade não era performática, nem ritualística. Ela fluía naturalmente da presença do Espírito Santo em sua vida. Não havia gritos descontrolados, nem repetições frenéticas. Bastava uma palavra. Bastava um olhar. Bastava uma ordem. E os demônios tremiam. Eles sabiam quem ele era, o Santo de Deus. E reconheciam imediatamente a autoridade que nele habitava. O Evangelho de Marcos apresenta logo no primeiro capítulo uma cena emblemática. Jesus entra na sinagoga e começa a ensinar. Um homem possesso por um espírito imundo se manifesta. É interessante notar que a presença de Jesus, cheia do Espírito, incomodava o mundo espiritual mesmo sem que ele tivesse dito uma única palavra sobre demônios. A santidade atrai luz, e a luz expõe as trevas. O demônio grita: Que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem és, o Santo de Deus. E a resposta de Jesus é direta: cala-te e sai dele. Sem negociação, sem espetáculo. O espírito sai imediatamente, e todos ficam espantados com a autoridade de suas palavras. Essa cena se repetiu muitas vezes. Em Gadara, por exemplo, um homem vivia entre os sepulcros,
dominado por uma legião de demônios, ferindo-se com pedras, sem controle, afastado da sociedade. Ninguém conseguia contê-lo. Mas quando Jesus chega àquela região, o homem corre e se prostra diante dele. A presença de Jesus provoca uma reação imediata no mundo espiritual. Os demônios suplicam para não serem enviados ao abismo. E novamente, com uma palavra, Jesus os expulsa. O homem é restaurado, vestido, em perfeito juízo. E tudo isso acontece não porque Jesus quis exibir poder, mas porque ele era movido por compaixão e guiado pelo Espírito. É importante entender que Jesus não agia sozinho. Ele mesmo declarou: "Se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus." Isso deixa claro que era o Espírito Santo operando nele, manifestando o domínio do reino sobre os poderes do inferno. E essa realidade precisa ser resgatada na nossa teologia. Muitos hoje têm medo de falar sobre o mundo espiritual. Outros se perdem em exageros, tratando tudo como possessão demoníaca. Mas Jesus nos mostra o equilíbrio perfeito. Ele reconhecia a ação das trevas, mas não se deixava impressionar por elas. Enfrentava com autoridade, com clareza, com propósito. A autoridade de Jesus sobre os demônios também revela algo sobre nossa identidade. Ele disse aos seus discípulos: "Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo." E em outra ocasião, ao enviar os 70, eles voltam dizendo: "Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome." E ele responde: "Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago." Ou seja, a autoridade que havia nele não ficou restrita a ele. Ela foi compartilhada com aqueles que andam cheios do Espírito. E isso não é arrogância, é herança. Não é presunção, é responsabilidade. Mas é preciso entender que essa autoridade não pode ser fabricada nem simulada. Em Atos dos Apóstolos, vemos o caso dos filhos de Seva, que tentaram expulsar demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o espírito maligno respondeu: "A Jesus conheço, e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois?" E então os atacou, ferindo-os e expondo sua falta de autoridade real. Isso serve de alerta. A autoridade espiritual não se baseia em fórmulas, mas em intimidade com o Espírito. Não é o nome de Jesus como palavra mágica, é o nome de Jesus sustentado por uma vida submissa ao Espírito. A verdadeira autoridade sobre os demônios nasce da comunhão com Deus. Jesus não precisava de longas batalhas espirituais porque vivia constantemente em obediência, cheio do Espírito, em unidade com o Pai. As trevas não resistem à luz constante. O problema é que muitos querem confrontar as trevas enquanto ainda fazem aliança com elas em áreas ocultas da vida. Querem declarar libertação enquanto estão presos em cadeias internas. Mas Jesus nos mostra o caminho. A autoridade verdadeira começa na santidade. Começa na renúncia. Começa na busca sincera por um coração limpo e uma vida rendida. Hoje, mais do que nunca, precisamos dessa autoridade. O mundo está mergulhado em enganos, opressões espirituais, ideologias destrutivas e dores profundas que não podem ser curadas apenas com conselhos humanos. Precisamos do mesmo Espírito que estava em Cristo, nos capacitando a discernir, enfrentar e libertar. Mas isso exige entrega. Exige vigilância. Exige viver como ele viveu, não buscando poder pelo poder, mas permitindo que o reino de Deus nos governe por dentro. E então, quando a escuridão tentar se levantar, ela reconhecerá: "Sei quem tu és. Porque o Espírito do Santo de Deus habita em ti." Capítulo 13. A revelação progressiva aos discípulos. Durante seu ministério terreno, Jesus poderia ter revelado toda a verdade sobre si mesmo de uma só vez, em uma grande declaração pública, cheia de sinais e provas irrefutáveis. Mas ele escolheu outro caminho, o caminho da revelação progressiva. Isso nos ensina algo profundo. Deus não tem pressa em nos impressionar. Ele prefere nos transformar aos poucos, revelando-se na medida em que nossos corações estão prontos para entender, receber e viver aquilo que nos é mostrado. Com os discípulos, Jesus foi paciente, intencional e sensível à obra do Espírito Santo em cada etapa.
Ele os convidou a segui-lo antes mesmo de compreendê-lo totalmente. Primeiro, vinham os passos, depois, as compreensões. Quando Jesus perguntou a Pedro: "Quem vocês dizem que eu sou?", a resposta não foi fruto de raciocínio lógico ou tradição religiosa. Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." E Jesus afirmou: "Não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus." Ou seja, a revelação de quem Jesus é não vem por esforço humano, mas por iluminação divina. E é essa revelação que transforma. Ela não é apenas informação, é um despertar espiritual. E para que ela aconteça, é necessário tempo, relacionamento e abertura do coração. Os discípulos andaram com Jesus por 3 anos. Ouviram seus ensinos, viram seus milagres, testemunharam sua compaixão. Ainda assim, muitas vezes não entendiam o que ele dizia. Ficavam confusos com suas parábolas, assustados com suas previsões de morte, e até mesmo discutiam entre si quem seria o maior no reino. Jesus, cheio do Espírito, não os repreendia com dureza, mas continuava investindo neles, ensinando com paciência, revelando verdades em camadas. Porque ele sabia que o Espírito Santo continuaria essa obra após sua ressurreição. A revelação que começa com Jesus continua com o Espírito. No Evangelho de João, Jesus promete: "Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade." Isso mostra que o Espírito não apenas traz revelação inicial, mas também amadurecimento. Ele amplia, aprofunda, esclarece. Muitos querem entender tudo de Deus em pouco tempo, como se o reino fosse um curso intensivo. Mas o discipulado é um processo. É uma jornada. Jesus plantava sementes, e o Espírito as fazia crescer. Ele não desistia dos discípulos por suas limitações. Pelo contrário, acreditava neles, pois sabia o potencial que o Espírito realizaria em seus corações rendidos. Essa progressividade da revelação também aparece na forma como Jesus lida com as multidões. Ele falava em parábolas, não para esconder a verdade, mas para estimular a busca sincera. Os que tinham fome de Deus perguntavam mais, pediam explicações, voltavam a ele. E esses recebiam mais. Porque a revelação é proporcional à sede espiritual. Quanto mais buscamos, mais recebemos. Não porque Deus seja seletivo, mas porque ele respeita o nosso ritmo e só derrama sobre corações disponíveis. A revelação não é um prêmio, é um convite constante à intimidade. A caminhada dos discípulos até a cruz foi marcada por altos e baixos. Havia fé, mas também medo. Havia confissão, mas também negação. Mas mesmo depois da traição de Pedro, da fuga dos outros, Jesus ressuscita e vai ao encontro deles. E é nesse reencontro que a revelação se aprofunda. Ele sopra sobre eles o Espírito, abre-lhes a mente para entenderem as Escrituras, parte o pão e seus olhos se abrem. A revelação final não é apenas sobre quem ele é, mas sobre o que ele quer fazer neles e através deles. E tudo isso só se torna possível por meio da presença do Espírito Santo. Hoje, não é diferente. Ainda estamos nesse processo de revelação progressiva. Podemos conhecer Jesus, amar sua palavra, e ainda assim haver camadas que precisam ser abertas em nosso entendimento. E isso não é fracasso, é graça. O Espírito continua agindo. Continua nos mostrando quem é Jesus, o que ele fez, o que ele espera de nós. Mas precisamos manter um coração ensinável, humilde, faminto. Porque a revelação não é para os intelectuais, nem para os autossuficientes. É para os sedentos. Para os que se ajoelham e dizem: "Abre meus olhos, Senhor. Mostra-me quem tu és." A revelação progressiva é um presente divino. Ela nos protege do orgulho, nos convida à dependência, nos empurra para a intimidade. E assim como os discípulos foram transformados por aquilo que viram, ouviram e experimentaram com Jesus, nós também seremos. Não de uma vez, não por uma fórmula, mas por uma caminhada diária com o Espírito. E, passo a passo, nosso entendimento crescerá, nosso amor se aprofundará, e nossa fé se tornará inabalável, não porque sabemos tudo, mas porque conhecemos aquele que é tudo. Capítulo 14.
A cruz e o Espírito. A cruz é, sem dúvida, o ponto mais alto da missão de Jesus na Terra. É o lugar onde o amor de Deus confronta a justiça divina, onde o pecado do mundo encontra sua sentença e onde a esperança eterna é gerada. No entanto, o que muitos não percebem é que a cruz também é profundamente ligada à atuação do Espírito Santo. Jesus não foi à cruz apenas como um mártir da fé, nem como um exemplo de bondade. Ele foi como o Cordeiro perfeito, conduzido pelo Espírito desde o princípio até o fim. A sua entrega foi um ato de obediência total, e essa obediência foi sustentada, fortalecida e consumada pelo poder do Espírito. Hebreus 9:14 declara que Cristo, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu imaculado a Deus. Essa pequena frase revela um mistério profundo. Foi o Espírito Santo quem deu a Jesus a força para suportar a cruz. Ele não enfrentou o Calvário apenas com coragem humana, mas com capacitação divina. O peso do pecado, a agonia física, a separação momentânea do Pai, tudo isso seria impossível de suportar sem o auxílio do Espírito. E isso muda a forma como entendemos a cruz. Não foi um acidente, nem uma tragédia. Foi uma missão espiritual executada com precisão, amor e poder. No Getsêmani, quando Jesus suava sangue e pedia ao Pai que, se possível, afastasse aquele cálice, ele estava enfrentando o ápice do sofrimento humano. Mas ao dizer não seja feita a minha vontade, e sim a tua, ele se rendia plenamente à direção do Espírito. Não foi apenas uma oração de resignação, foi uma oração de aliança com o plano eterno. E essa entrega abriu um caminho que ninguém mais poderia abrir. A cruz, que parecia o fim, era na verdade o começo de uma nova era. E o Espírito foi o elo invisível que conduziu tudo isso, desde a encarnação até a consumação. Durante a crucificação, vemos momentos de silêncio profundo e momentos de declaração poderosa. Um deles é: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mais do que palavras finais, é um ato de entrega absoluta. Jesus não foi morto, ele entregou a vida. E isso tem implicações profundas. A cruz não é apenas um símbolo de dor, é um trono de vitória. E o Espírito, que o sustentou até o fim, agora seria enviado para continuar essa obra nos corações dos que crescem nele. A cruz, portanto, não é só o lugar do sacrifício, é o ponto de partida do novo nascimento que o Espírito gera em nós. Após a ressurreição, quando Jesus aparece aos discípulos e sopra sobre eles dizendo: recebam o Espírito Santo, ele está ligando a obra da cruz à obra do Espírito. O que foi conquistado na cruz agora precisa ser aplicado pelo Espírito. Perdão, reconciliação, adoção, transformação. Tudo isso só se torna real em nossas vidas através da atuação do Espírito Santo. Sem ele, a cruz seria apenas um evento histórico. Mas com ele, a cruz se torna uma experiência viva, pessoal e contínua. Porque é o Espírito quem nos leva ao arrependimento, quem nos convence do pecado, e quem nos revela a profundidade do amor demonstrado naquele madeiro. A cruz também nos ensina sobre a nossa própria caminhada. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso não é apenas uma metáfora. É um chamado à rendição. É um convite à vida no Espírito. Porque tomar a cruz diariamente não é possível com força de vontade. É uma obra do Espírito em nós, nos ensinando a morrer para o ego, a renunciar ao orgulho, a amar como Cristo amou. A cruz não é o fim da alegria, é o início da verdadeira liberdade. Mas só o Espírito pode nos mostrar isso com clareza. Hoje, muitos querem os benefícios do Evangelho sem passar pela cruz. Querem o poder, mas sem a renúncia. Querem a glória, mas sem o sacrifício. No entanto, Jesus nos mostra que o caminho do reino passa por morte. Morte do eu, morte do pecado, morte da independência. E é o Espírito quem nos conduz nesse processo, com paciência, graça e poder. Ele nos mostra que a cruz não é um lugar de derrota, mas de encontro. Não é um peso que nos destrói, mas uma ponte que nos conduz à verdadeira vida. Olhar para a cruz com os olhos do Espírito muda tudo. Não vemos apenas sangue e dor, vemos amor e propósito. Não vemos apenas morte, vemos nascimento.
E quando permitimos que o Espírito nos leve até lá, nossa vida jamais será a mesma. Porque quem passa pela cruz no Espírito, ressuscita com Cristo em novidade de vida. Capítulo 15. A ressurreição e o sopro do Espírito. A ressurreição de Jesus não foi apenas o selo final de sua vitória sobre a morte, foi também o ponto de partida para uma nova etapa da obra do Espírito Santo na terra. Quando o túmulo se abriu e Cristo saiu vivo, não era somente a prova de que ele era o Filho de Deus, era o início de uma nova criação. Aqueles que antes viviam sob o peso do pecado e da separação espiritual agora tinham acesso a uma vida totalmente nova, gerada pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. A ressurreição não foi apenas um evento espetacular, foi o nascimento de uma nova humanidade, nascida do Espírito. Durante seu ministério, Jesus já havia falado sobre isso. Ele dissera a Nicodemos que era necessário nascer de novo, da água e do Espírito, para entrar no reino de Deus. Mas até então, esse novo nascimento ainda era uma promessa, algo por vir. Era na cruz que o pecado seria vencido, e na ressurreição que a vida nova seria disponibilizada. E é exatamente por isso que, após vencer a morte, uma das primeiras ações de Jesus com seus discípulos foi soprar sobre eles e dizer: recebam o Espírito Santo. Esse sopro não foi simbólico, foi profético e poderoso. Era o início de uma nova realidade espiritual. Eles não seriam mais apenas seguidores externos de um mestre. Agora seriam habitados por Deus. Esse sopro nos lembra da criação original, quando Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Ali nasceu o primeiro Adão. Agora, com Jesus ressurreto, nascia uma nova raça, homens e mulheres regenerados pelo Espírito, chamados a viver não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. A ressurreição não foi um milagre isolado. Ela inaugurou uma nova forma de viver. Uma vida onde o pecado não tem mais domínio, onde a morte não tem a palavra final, onde o Espírito é quem guia, consola, ensina e transforma. A ressurreição também foi a prova de que tudo o que Jesus havia prometido era verdadeiro. Ele dissera que seria entregue, crucificado e ressuscitaria ao terceiro dia. E assim aconteceu. Isso deu aos discípulos uma nova fé, uma convicção inabalável. Aqueles que antes estavam trancados, com medo, agora começaram a se mover com ousadia. Mas não era apenas pela ressurreição em si, e sim pelo que ela havia liberado, o sopro do Espírito, que os capacitava a viver como testemunhas vivas daquilo que haviam visto e experimentado. O sopro do Espírito também nos mostra que a ressurreição não é apenas um evento futuro, algo que acontecerá no fim dos tempos. Ela já começou em nós. Todo aquele que crê em Cristo e recebe o Espírito já passou da morte para a vida. Já experimenta, ainda que em parte, o poder da nova criação. E essa é uma realidade transformadora. Não vivemos mais na mesma lógica do mundo, não somos mais escravos do passado, não estamos mais presos a ciclos de destruição. O Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós, e isso muda tudo. Esse sopro também aponta para algo maior que viria: o Pentecostes. Aquele momento com os discípulos foi como a primeira brisa antes do vento impetuoso. Era a preparação do coração, a ativação da promessa. Jesus estava mostrando que a vida nova já havia começado, mas que seria aprofundada quando o Espírito fosse derramado em plenitude. O sopro foi pessoal, íntimo. O Pentecostes seria coletivo, poderoso, público. E ambos fazem parte da mesma obra: restaurar o ser humano para que ele viva plenamente conectado com Deus, guiado e habitado pelo Espírito. Hoje, esse sopro continua. Cada vez que alguém se entrega a Cristo, o Espírito sopra vida nova. Cada vez que alguém se rende, o Espírito sopra coragem. Cada vez que alguém decide perdoar, recomeçar, obedecer, o Espírito sopra graça e direção. A ressurreição não é apenas um fato histórico, é uma experiência espiritual contínua. E esse sopro de vida é o que nos faz levantar quando caímos, perdoar quando somos feridos, crer quando tudo parece perdido. Porque Ele vive, nós também vivemos. Porque Ele soprou, nós respiramos de novo. Capítulo 16. O Pentecostes e o nascimento da Igreja.
50 dias após a ressurreição, Jerusalém estava cheia de peregrinos de todas as partes. Era a festa de Pentecostes, uma celebração tradicional do povo judeu que marcava o fim da colheita e também relembrava o momento em que Moisés recebeu a lei no Sinai. Mas naquele ano, algo extraordinário aconteceu. Algo que mudaria para sempre a história da humanidade. Foi nesse dia que o Espírito Santo desceu com poder sobre os discípulos, inaugurando um novo tempo, não mais regido pela lei escrita em tábuas, mas pela presença viva de Deus escrita nos corações. Esse momento não foi apenas o cumprimento de uma promessa, foi o nascimento da Igreja. Os discípulos estavam reunidos no cenáculo, em oração, em unidade e expectativa. Eles não sabiam como exatamente o Espírito viria, mas estavam obedecendo à ordem de Jesus: esperar. E então, como um vento impetuoso, o Espírito veio. Encheu toda a casa. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um. Eles começaram a falar em outros idiomas, proclamando as maravilhas de Deus. Aquilo não foi apenas um espetáculo sobrenatural, foi uma comunicação direta de Deus com as nações. Gente de todos os cantos ouviu as boas novas na sua própria língua. Era como se o caos de Babel estivesse sendo desfeito. Onde antes havia confusão e divisão, agora havia unidade e entendimento, tudo pelo Espírito. O Pentecostes não foi só uma experiência espiritual, foi também um envio. Aqueles homens e mulheres, antes amedrontados e escondidos, agora estavam cheios de coragem. Pedro, que havia negado Jesus dias antes, levantou-se com autoridade e pregou com poder. 3.000 pessoas se renderam a Cristo naquele dia. E ali começava a Igreja, não como uma instituição, mas como um movimento. Um corpo vivo, guiado pelo Espírito, com a missão de anunciar o reino de Deus a todas as nações. A Igreja nascia não da força humana, mas do derramar do Espírito. Não havia templos, nem estruturas, nem manuais. Havia poder, unidade e propósito. O mais impressionante é que esse mesmo Espírito que desceu no Pentecostes é o que habita em cada cristão hoje. Ele não mudou, não perdeu sua força, não se limitou ao passado. Ainda sopra, ainda transforma, ainda envia. O Pentecostes nos lembra que não fomos chamados para viver uma fé apagada, ritualista, mas uma fé viva, ardente, cheia do Espírito. A Igreja não é um lugar onde vamos, é o que somos, templos do Espírito, em movimento constante, levando luz onde há trevas, cura onde há dor, verdade onde há confusão. A experiência do Pentecostes também nos mostra a importância da espera. Os discípulos não saíram antes da hora. Eles não tentaram fazer acontecer por conta própria. Eles esperaram. E quando o Espírito veio, tudo fluiu. Isso nos ensina que a obra de Deus não se faz na correria, mas na obediência. Não é na força do braço, mas no poder do Espírito. Às vezes, Deus nos chama a ficar quietos, a buscar, a depender totalmente dele, para que, no tempo certo, ele derrame seu Espírito e nos impulsione com direção e poder. Por fim, o Pentecostes é uma lembrança de que a Igreja não é um clube fechado. Desde o início, Deus mostrou que o Evangelho era para todos os povos, línguas e culturas. O Espírito foi derramado sobre homens e mulheres, jovens e velhos, servos e livres. A inclusão estava no DNA da Igreja desde o primeiro dia. E ainda está. Quando o Espírito se move, ele rompe barreiras, desfaz preconceitos, une corações. Ele nos empurra para fora das paredes e nos leva ao encontro do outro, do perdido, do quebrado, do diferente. Porque a missão da Igreja é refletir o coração de Deus, e esse coração sempre pulsa por redenção. Capítulo 17. O Espírito e a missão da Igreja. Desde o momento em que o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, ficou claro que a missão da Igreja jamais seria possível sem ele. Não se tratava apenas de proclamar uma mensagem, mas de viver uma realidade sobrenatural, onde o céu invade a terra por meio de pessoas comuns transformadas por um poder extraordinário. A missão da Igreja é espiritual por natureza, e por isso, só pode ser cumprida com a presença contínua e ativa do Espírito. Ele não é um acessório na caminhada cristã, mas o próprio motor que impulsiona cada passo, cada palavra, cada gesto.
A igreja só é verdadeiramente igreja quando anda no ritmo do Espírito. Ao longo do livro de Atos, vemos que não foram as estratégias humanas que fizeram o Evangelho se espalhar, mas a sensibilidade dos discípulos à voz do Espírito. Ele era quem impedia viagens, quem confirmava direções, quem levantava líderes, quem capacitava para curas, libertações e ousadia. Era o Espírito quem fazia com que as palavras pregadas fossem mais do que informações, fossem revelação viva que tocava os corações. E isso continua sendo verdade hoje. Uma igreja sem o Espírito pode até ter estrutura, influência e números, mas não terá vida. Porque é o Espírito quem dá o crescimento verdadeiro, quem gera frutos eternos, quem convence o pecador e quem revela Cristo de forma real. A missão da igreja não é apenas anunciar salvação, mas ser expressão do reino de Deus. Isso envolve justiça, paz, transformação de vidas, restauração de famílias, consolo aos que choram, libertação aos oprimidos. E tudo isso exige mais do que boas intenções, exige poder. O mesmo poder que ressuscitou Jesus é o poder que nos capacita a viver de maneira santa, corajosa e eficaz. A missão da igreja é impossível de ser cumprida na carne, com métodos mundanos ou com ativismo religioso. Ela depende totalmente do fluir do Espírito. É Ele quem abre portas, quem prepara corações, quem levanta intercessores, quem dá sabedoria em tempos de crise. O Espírito também é quem une o corpo. Em um mundo dividido por ideologias, etnias, classes sociais e interesses pessoais, a igreja é chamada a ser um só corpo, e isso só é possível pela ação do Espírito. Ele nos ensina a perdoar, a honrar, a servir uns aos outros, a caminhar em amor. A missão da igreja começa dentro dela mesma, no testemunho da unidade, da comunhão verdadeira, do cuidado mútuo. Quando o Espírito está presente, as diferenças não se tornam muros, mas pontes. Ele nos leva a enxergar o outro com os olhos de Cristo, e a trabalhar juntos com humildade e temor. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de uma igreja cheia do Espírito. Não uma igreja que grita doutrinas, mas que vive com autoridade. Não uma igreja que julga, mas que restaura. Não uma igreja que se esconde, mas que brilha. O Espírito está pronto para nos conduzir em cada passo, para reacender a chama onde ela se apagou, para levantar um povo que não se conforma com a superficialidade, mas que anseia por mais de Deus. O avivamento que tanto buscamos começa quando damos espaço ao Espírito para ser quem Ele é. Conselheiro, Consolador, Guia, Senhor. O desafio que fica é simples, mas profundo. Você vai continuar tentando viver sua fé com suas próprias forças, ou vai se render de verdade ao Espírito Santo? Vai deixar que Ele dirija sua vida, sua igreja, seus dons, sua missão? A igreja precisa voltar à dependência total do Espírito. Quando isso acontece, o mundo nota. Porque não há nada mais poderoso do que uma vida, uma comunidade, uma geração inteira cheia do Espírito de Deus. Capítulo 18. O Espírito Santo na vida cotidiana. Muitos cristãos acreditam, mesmo que inconscientemente, que o Espírito Santo só se manifesta em momentos extraordinários, em cultos poderosos, visões impactantes ou experiências sobrenaturais marcantes. E, de fato, ele pode se manifestar assim. Mas o Espírito de Deus também atua no simples, no comum, no dia a dia. O mesmo Espírito que desceu como vento impetuoso no Pentecostes é o que sussurra no íntimo do nosso coração enquanto lavamos a louça, enquanto dirigimos no trânsito, enquanto enfrentamos dilemas no trabalho ou cuidamos dos filhos. Ele não está distante esperando ocasiões especiais para agir. Ele está presente, ativo e interessado em cada detalhe da nossa vida. A ação do Espírito Santo no cotidiano é discreta, mas poderosa. É Ele quem nos convence quando vamos tomar uma decisão precipitada. É Ele quem traz à memória uma passagem bíblica na hora exata em que precisamos de direção. É Ele quem nos impulsiona a perdoar quando ainda estamos feridos, a falar com sabedoria quando a raiva quer assumir o controle, a calar quando seria mais fácil gritar. Viver com o Espírito é caminhar com um conselheiro constante, alguém que nos guia não apenas nos grandes momentos, mas nas pequenas escolhas. E são justamente essas escolhas que moldam nosso caráter e definem o rumo da nossa jornada.
O Espírito Santo também é aquele que traz consolo nos dias em que tudo parece desabar. Não com frases prontas, mas com presença. Há dores que só Ele compreende, há lágrimas que só Ele recolhe. Quando ninguém nos entende, quando a solidão aperta, quando o cansaço espiritual parece vencer, é o Espírito quem nos sustenta. Ele ora conosco e por nós com gemidos que palavras não conseguem expressar. É por isso que, mesmo em meio à dor, há cristãos que seguem firmes, não porque são fortes por si mesmos, mas porque têm um Consolador habitando dentro deles. Além disso, o Espírito nos capacita com dons espirituais que não são apenas para dentro da igreja, mas para toda a vida. O dom da sabedoria, por exemplo, pode guiar um empreendedor cristão nas decisões do seu negócio. O dom de discernimento pode proteger uma mãe de cair em armadilhas disfarçadas. O dom de ensino pode ser usado por um professor para formar jovens com princípios eternos. O Espírito nos unge para viver com propósito, com relevância, com impacto. Não importa se você é pastor, estudante, motorista, cozinheira ou artista. Se você está cheio do Espírito, seu cotidiano se torna território santo. Mas essa sensibilidade ao Espírito não acontece automaticamente. É preciso cultivar comunhão. É necessário reservar tempo para ouvir, meditar, obedecer. O Espírito não grita, ele sussurra. Ele não invade, ele espera ser convidado. E quanto mais damos espaço, mais ele age. Quando buscamos pela manhã, ele orienta o nosso dia. Quando consultamos nas decisões, ele revela o caminho. Quando entregamos a ele nossos pesos, ele renova as forças. A vida cristã nunca foi para ser vivida na força do braço, mas na dependência do Espírito. E essa dependência se constrói diariamente. Viver com o Espírito Santo no cotidiano é viver com propósito, com paz e com poder. É perceber que cada conversa pode ser uma semente, cada encontro pode ser um ministério, cada desafio pode ser uma oportunidade de ver Deus agir. Ele está presente quando oramos, sim, mas também está conosco quando trabalhamos, quando descansamos, quando cuidamos dos outros e até quando enfrentamos dias difíceis. O Espírito Santo é Deus conosco todos os dias, em todo lugar, em toda situação. Convite final. Se esta jornada te despertou, te confrontou ou te reacendeu por dentro, não ignore esse chamado. O Espírito Santo deseja mais do que te emocionar, ele quer te transformar. Permita que ele guie seus passos, queime seu coração e te leve a cumprir o propósito para o qual você foi criado. Inscreva-se aqui no canal Audiolivros Diários, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com quem você ama. Porque quando o Espírito se move, tudo muda. E talvez, hoje seja o dia da sua mudança. Que Deus te abençoe com poder e sensibilidade ao Espírito. A jornada está só começando.